Agora sim, arrancamos com os 30 anos da Associação Abraço e por isso neste consultório dou as boas-vindas à doutora Cristina Sousa, é Presidente da Associação Abraço. Muito obrigada por estar aqui connosco, é um gosto tê-la cá. Também à minha esquerda, o doutor Joel Reis, e vou arriscar-me a dizer, é médico dermatovenereologista. Exatamente. Peço desculpa por este palavrão. Basicamente, o seu doutor é médico especialista em dermatologia com... Sim, com as infecções sexualmente transmissíveis. É isso que significa venereologia. Exatamente. Ou seja, está relacionado com as infecções sexualmente transmissíveis. Muito bem, já lá vamos também falar um bocadinho então das IST. Muito obrigada também por estar connosco. Doutora Cristina, começava consigo, antes de mais, parabéns por estes 30 anos e perceber de facto que balanço faz destas 3 décadas e também qual foi a evolução que houve da doença, da forma como se vê a doença e do devido tratamento. Sim, ao longo destes 30 anos evoluiu-se imenso, principalmente em termos de tratamento. O que nós nos deparamos hoje em dia é que as pessoas que vivem com VIH continuam associadas a um estigma muito grande e que influencia, inevitavelmente, a qualidade de vida destas pessoas que vivem com o VIH. E percebemos que estava na altura de nós começarmos a trabalhar no sentido de existir uma consciencialização e uma responsabilidade de toda a gente de que, efetivamente, o problema não está em quem vive com a doença, mas está em quem não sabe que vive com VIH. Daí nós dizemos que está na altura de mudarmos a história do VIH. Há também algum estigma associado ao rastreio, às pessoas que teimam em não fazer o rastreio? Temos duas situações. Uma é continuamos a ter uma população que vive com a doença e não sabe, por isso não faz o rastreio. E nega-se e tem medo de fazer o rastreio. E depois, por outro lado, temos aquelas pessoas que vivem com a infecção VIH e que são altamente estigmatizadas. Porquê? Porque a população, em geral, não sabe que quem vive com VIH e se encontra em tratamento não transmite doença para outras pessoas. E isto é, efetivamente, a grande mudança que as pessoas têm que se consciencializar. Por isso devem ter medo é de quem não sabem que têm infecção VIH, porque aqueles que têm infecção VIH está efetivamente controlado e não vão transmitir numa relação sexual, podem ter relações sexuais desprotegidas, porque não vão transmitir. E não estão a transmitir o E não estão VIH. a transmitir o vírus. Portanto, houve uma grande evolução também no tratamento e essa pessoa consegue também ter qualidade de vida, não é? Nós só vamos conseguir que essa pessoa tenha qualidade de vida e se sinta bem se não tiver que esconder, se não tiver que ter medo de infectar outra pessoa, pronto, e que se responsabilize pelo seu tratamento também, não é? Sem dúvida alguma. Sr. Doutor, deixe-me falar sobre a importância do rastreio. De facto, conseguimos compreender aqui que há aqui um grupo de pessoas que tem muito este estigma ainda associado ao VIH-Sida, mas o rastreio é aqui o principal, não é? O pontapé, o sim, principal. O rastreio... Infelizmente, o rastreio acaba por ser a ponta do iceberg, porque na sociedade portuguesa há uma dificuldade muito grande para um tema que não devia ser tabu, que é a atividade sexual, que é uma coisa bem mais frequente que outras doenças, né? As pessoas normalmente têm atividade sexual, e há uma iliteracia muito grande no que diz respeito à saúde sexual. Não se discute não só a questão do VIH, como também o rastreio das restantes infecções sexualmente transmissíveis, como é o caso da sífilis, como é o caso da hepatite B, ou hepatite C, o caso da clamídia, da gonorreia, que entram dentro deste espectro. E por isso, como isto não é um assunto que não é discutido, o rastreio aqui acaba por ser apanhado no meio deste estigma, e é de facto a pedra basilar para que seja feito o diagnóstico, mas a meu ver, e acho que a Cristina partilhará da mesma opinião, há este estigma na discussão daquilo que é a saúde sexual. Ou seja, nós temos muitas vezes em consulta de dermatologia e venereologia, por exemplo, consulta de patologia genital e ISTs, com a qual sou responsável, jovens que vêm já iniciaram a atividade sexual aos 16 anos, aos 17 anos, têm neste momento 25, 26 anos, já tiveram vários parceiros ou parceiras, e não conhecem, por exemplo, o seu estado serológico de HIV, não sabem se são ou não portadores de HIV, nunca fizeram testes, nunca foram rastreados. E isto é uma coisa que devia ser normalizada da mesma maneira que todos nós temos este hábito de fazer o rastreio da diabetes, do colesterol, agora vamos falar mais à frente do pré-diabetes. Isto devia ser uma coisa banalizada tal e qual como é a atividade sexual, que é uma atividade normal, como comer, dormir. E infelizmente isso é uma coisa que devia ser trabalhada, porque este preconceito relativamente às ISTs e tudo o que está associado depois dificulta muito o acesso ao rastreio. E há
algum desconhecimento também no que diz respeito às ISTs? As pessoas preocupam-se mais com a SIDA e esquecem-se, de facto, das infecções sexualmente transmissíveis. O HIV teve um impacto muito grande e motivou durante muito tempo a atenção para essa doença, mas o que nós sabemos hoje em dia é que as restantes infecções sexualmente transmissíveis, apesar de serem curáveis, que se distinguem-se do HIV por isso, porque têm uma cura, enquanto o HIV tem um tratamento que não permite a sua cura, tem aumentado na sua incidência, a sua prevalência na população. É o caso da sífilis, em que os casos têm aumentado ao longo dos últimos anos. É o caso da clamídia também, é uma infecção que muitas vezes é assintomática. A gonorreia também no mesmo sentido, e isto está muito associado às mudanças que nós temos tido na nossa sociedade. Por isso, esta questão dos grupos de risco que se falava antigamente, não é? Esta associação que se fazia muito aos grupos de risco PVH, está em completa mudança. É importante termos a noção que hoje em dia, a partir do momento que alguém é sexualmente ativo, é alguém que tem e deve fazer o rastreio e procurar ter uma vida sexual, ou seja, a sua saúde sexual e reprodutiva faz parte do rastreio. E o VIH-Sida, doutora Cristina, ainda está muito associado à população homossexual? Está a população homossexual e está associado muito a pessoas que têm como se fosse uma vida promíscua. O que não é verdade, porque basta uma relação sexual desprotegida para já ser um comportamento de risco. Por isso, tem que efetivamente haver esta desmistificação em relação a quem tem que fazer o rastreio. Toda a gente tem que fazer. Se tem, como disse o Joel, bem, se tem uma vida sexual ativa, tem que, com regularidade, fazer rastreios ao VIH e às outras ISTs. Até porque muitas delas existe sintomatologia, o que fazem é levar ao médico à procura de ajuda. O VIH não. Por isso fica ali silencioso, mas está a transmitir e está a colocar a pessoa também em risco, porque o VIH do dia 2, as pessoas também acreditam muito que é uma doença crónica, efetivamente é, já não mata ninguém, efetivamente, se tiverem tratamento, se não mata, como é óbvio, mas é quase como uma ideia que não vai criar problema nenhum, vai criar problemas muito graves se a pessoa não sabe que é infectada. Que tipo de problemas? Problemas neurológicos, problemas de dependência física, porque depois existem doenças oportunistas que, com as defesas em baixo, inevitavelmente a pessoa vai piorar e vai chegar a uma altura que fica dependente de outros. E é normalmente nessa altura que entra no hospital e tem um diagnóstico de VIH, mas é um diagnóstico já tardio, em que a pessoa fica dependente, e estamos a falar, dependente de terceiros. Estamos a falar de pessoas com 40, com 50 anos, que supostamente deviam estar no auge da sua vida profissional e relacional, e que ficam numa cama. Isto é o VIH dos dias de hoje para quem não está em tratamento. Por isso, nós temos que apelar ao máximo que as pessoas façam o rastreio sem medo, porque se o fizerem, e um diagnóstico positivo, não é uma sentença, é qualidade de vida. E tem que se ver a doença desta forma. Uma pessoa pode ser infectada e viver 10 anos, por exemplo, sem ter qualquer sintoma, e os sintomas só se começarem a manifestar durante esse tempo? Sim, perfeitamente. Pode acontecer, por exemplo, perda de peso. E a pessoa vai ao médico e queixa-se de perda de peso, mas o médico pode não dar importância. Ou seja, existem tantas outras doenças. E tentar, exatamente, despistar outras doenças, não é? E outras causas. Sim. E também os próprios clínicos também têm que ter esta sensibilização a nível dos centros de saúde. Tem que existir obrigatoriamente este cuidado para estarem mais despertos e sensíveis para uma queixa como essa de uma perda de peso poder estar associado a um diagnóstico de VIH. Por isso é um trabalho conjunto de todos os profissionais, não só de infecciologistas ou de dermatologistas que lidam. É um trabalho da medicina familiar, porque vai encontrar muitas pessoas, certamente, que podem ter diagnósticos positivos para o VIH. E atualmente, deixe-me só fazer esta questão, o contacto sexual é a via de transmissão mais comum, mais frequente? Sim, porque... Há uns anos não era, não é? Há uns anos era a partir de os tais grupos de risco que eram associados, mas efetivamente já há uma taxa muito reduzida por comparação à relação sexual, nos dias de hoje, que a gente sabe que o problema está nas relações sexuais desprotegidas. Claro que sim, Sr. Doutor, ia dizer. Eu acho que é uma coisa que é importante desmistificar, é esta questão dos grupos de risco, tem um interesse epidemiológico, mas no dia-a-dia para o doente é de muito pouco interesse, porque isto é uma coisa que se vê frequentemente. No caso, por exemplo, de se associar o HIV só à população, à comunidade de homens que têm sexo com homens, isto leva a um diagnóstico tardio. Porquê? Porque a pessoa
por exemplo, não tem sexo com homens, por isso não se caracterizaria como homossexual, se bem que isso tem muito que se lhe diga no que diz respeito é mais relacionado com a orientação do que propriamente com as práticas, e o que é importante é as práticas, não tanto a orientação sexual da pessoa, acaba por atrasar o seu diagnóstico porque fica com uma falsa ideia de que está protegido. E nós temos atualmente esta questão que é a população que tem as relações heterossexuais, por isso relações sexuais com parceiros do sexo oposto, acabam por atrasar o seu diagnóstico porque este preconceito de que as infecções sexualmente transmissíveis só se associam a determinados grupos leva ao seu atraso. E nós vemos isso, por exemplo, com as uretrites e as clamídias, as uretrites, as infecções normalmente por clamídia e por gonorreia, e que muitas vezes são marcadores e obrigam ao rastreio do HIV, porque quando há aquisição de uma infecção sexualmente transmissível é obrigatório rastrear as restantes. E este preconceito e esta vergonha que existe dentro da população impede o recorrer adequadamente aos médicos de família ou aos profissionais de saúde. Acabam por não contar a história de que se tiveram mais ou menos parceiros, com o receio de serem estigmatizados. E isso depois impede o tratamento eficaz e a quebra da transmissão entre os parceiros e o tratamento adequado destes doentes. Por isso é muito importante desmistificar e abordar a sexualidade como algo normal. Claro. Da mesma maneira que alguém se queixa que tem uma dor abdominal, tem uma dor de barriga, ter esta vontade de, quando está com o profissional de saúde, abertamente, ou seja, os profissionais estão obrigados ao sigilo. E há muitas vezes preconceito para com o profissional de saúde, esta vergonha de contar ao profissional de saúde, que também tem que ser desmistificada do outro lado, não é? Para nós acaba por ser um tema banal, não é? Sim. É uma coisa que não choca, não é suposto chocar-nos, e é no intuito do doente. Aliás, muitas vezes a consulta acaba por fazer perguntas um bocadinho mais intrusivas, sim, com este intuito. Mas são necessárias, claro. Mas que são necessárias. E como é que podemos fazer esse trabalho, de facto, para as pessoas se consciencializarem da importância de falar deste assunto sem nenhum tabu? Sim, eu acho que a presença hoje neste programa ajuda bastante, porque é sempre um tema que fica muito escondido, muitas vezes é difícil chegar à população geral, acabamos por chegar sempre aos mesmos grupos e é muito difícil chegar, por exemplo, ao jovem que mora mais longe dos centros urbanos, noutras zonas do país, que tem 3 ou 4 parcelas ao longo da sua vida, e perceber que também ele tem direito e deve recorrer, ele ou ela, isso é indiferente, que deve recorrer ao seu profissional de saúde e deve fazer este tipo de pedidos de que eu tenho uma vida sexual ativa, eu gostava de ser rastreado. Isto deve ser uma coisa normal, quer seja pelas GNGs, nos locais onde elas existem, quer seja por alguns postos de rastreio, quer seja pelo recurso ao seu médico assistente para fazer este rastreio. E é importante normalizar isto. Da mesma maneira que pedimos análise para outras coisas, como a glicose, o colesterol, os triglicerídeos, perceber que alguém que iniciou a sua vida sexual deve regularmente ter fazer este tipo de check-up, saber qual é o seu estado relativamente às infecções sexualmente transmissíveis. A Associação Abraço ajuda pessoas diagnosticadas com VIH/Sida, mas também suas famílias. Normalmente também existe um estigma. Pergunto-lhe se muitas vezes as pessoas diagnosticadas também são postas de lado, de forma desnecessária, como é óbvio, porque ainda agora conseguimos perceber que com esta nova terapêutica podem manter um contacto sexual desprotegido que não infectam o seu parceiro ou parceira, não é? Nós continuamos a ter, principalmente nos diagnósticos tardios, o apoio da família é essencial. E percebemos que a pessoa quase que atribui uma sentença de morte para a pessoa que cuida. Ou seja, existe muito amor, sabem que vão dedicar ao máximo, mas por trás está um sentimento de eu vou cuidar dele até ele morrer. E nós sabemos que isso não vai acontecer tão cedo. A pessoa vai viver muitos anos, porque assim que inicia a terapeuta antirretroviral, vai recuperar. Pode não recuperar a dependência física, mas vai recuperar para o VIH, por isso não é isso que vai causar a morte daquela pessoa. Por isso aí sim, no seio familiar acaba por continuar a existir a separação dos talheres, por um medo inicial. Depois as pessoas são trabalhadas e começam os estigmas associados à doença e o medo de poderem contrair a doença pelo familiar que cuidam, começa a cair. E no local de trabalho? No local de trabalho, quase ninguém nos dias de hoje diz que é infectado com VIH. Este estigma é geral. E, efetivamente, a pessoa que vive com VIH não diz que é infectada com VIH.
por receio de ser estigmatizada, inevitavelmente, mas também por medo de não saber a reação até do colega do lado. Claro. Não só em termos patronais. Sim, sim, claro. Porque a primeira reação das pessoas, quando sabem que estão perante uma pessoa com VIH, é afastarem-se. E isto continua a acontecer, é afastarem-se. E a mim custa-me imenso, porque eu sei que aquela pessoa não vai transmitir nada e o outro que eu não faço a mínima ideia que se tem ou não é que vai transmitir. E realmente eu acho que é esta a mensagem que tem que passar, é pararmos de ter medo de quem tem. Sim. Mas também porque há algum desconhecimento, não é? Sim, eu acho que é desconhecimento total. Desconhecimento total. Não há ninguém, aliás, estávamos ali na maquilhagem, estávamos a falar sobre isso, que saiba esta questão de quem está em tratamento não transmite. Não há ninguém, ou quase ninguém sabe disto, a não ser a comunidade médica e os que estão envolvidos, claro. E isto tem que passar, esta mensagem tem que efetivamente passar, porque isso é que vai reduzir o medo de conviver com quem é infectado. Quantas pessoas estão diagnosticadas atualmente no nosso país? Nós não temos dados desde 2019, mas eu acredito que cerca de 63 mil pessoas, mais ou menos, vivem com VIH. E podem aumentar esses dados precisamente depois destes 2 anos de pandemia, em que as pessoas também deixaram de fazer rastreios, não é? Nós e as próprias análises. Acreditamos que sim, as pessoas não deixaram de fazer rastreios, algumas sim deixaram de fazer, atrasaram, por assim dizer, quase que sentiam, tipo, não vou ao hospital ou não vou fazer... Tinham receio. Já tenho medo do Covid, quanto mais ir agora procurar outra doença. E atrasaram, e sim, estamos a ter um aumento progressivo por comparação a 2019 dos casos que vão chegando, mas esses casos podem não ser de agora, podem ser do ano passado ou de há 2 anos, estão a ser diagnosticados agora. Por isso, sim, acreditamos que sim, mas chegar em casos para nós é positivo. Sim. Por muito que isto pareça estranho de ser dito, para a pessoa também vai ser positivo ter um diagnóstico, porque vai ter qualidade. Esconder ou não saber é que não vai ser nada positivo. Sim, é mais preocupante, de facto, aquelas pessoas que neste momento estão infectadas e não sabem ou não querem saber, ou não querem saber, ou têm medo de saber. Eu acho que é uma mensagem muito importante de passar no que diz respeito ao VIH e às outras infecções sexualmente transmissíveis, que é, quanto mais precoce é o diagnóstico, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é o resultado final. Porque é completamente diferente alguém com VIH, um jovem com VIH, um diagnóstico inicial e que inicia, ou seja, teve um contágio e inicia o tratamento no imediato, passado um mês do contágio, logo que é diagnosticado. Essa pessoa acaba por ter uma sobrevida, ou seja, a probabilidade de ter uma vida igual ou equivalente a alguém que não tem a doença é muito grande, em oposição a alguém que é diagnosticado já numa fase muito tardia. E nós temos essa experiência enquanto dermatologistas, nós não tratamos diretamente os VIH, os doentes com VIH, mas apanhamos muitas vezes estes doentes com as tais infecções oportunistas, ou seja, manifestações de doenças na pele que só surgem em pessoas cujas defesas estão muito, muito em baixo. E isto aqui tem um impacto muito negativo depois nestes doentes. Por isso, o diagnóstico atempado, precoce, é fundamental para que estas pessoas não só não transmitam, não é? Mas para elas também tenham uma qualidade de vida e uma saúde quase sobreponível à população que não tem o VIH. Isso é muito importante. E atualmente, nós há alguns anos também penso que tínhamos a ideia de que uma pessoa com VIH tinha que tomar imensos comprimidos, imensos fármacos. Isso também já não é assim, não é? Já não. Por norma, a terapêutica é um comprimido por dia, no máximo 2 comprimidos. Em algumas situações, 2 comprimidos. Mas, por norma, quem inicia agora toma normalmente um fármaco por dia. Com alguns efeitos secundários visíveis e palpáveis que comprometam a qualidade de vida dessa pessoa? Cada vez menos. Sim, Antigamente sim, agora não. Não se vê. Não se vê quem tem VIH e quem não tem. Não se vê. Não vale a pena as pessoas acharem que vão olhar para a cara de uma pessoa e vão descobrir. Não se vê. Noutros tempos havia consequências físicas pelo tratamento. Mas nos dias de hoje não. Aliás, um dos problemas é efetivamente quem tem e pode estar 10 anos a transmitir doença e ninguém sabe que aquela pessoa... E são bonitos e são feios, são tudo. Não há... Sim, eu acho que esta é outra mensagem que é importante, que é este tipo de infecções não está escrito na testa de ninguém. Claro. Não é? Por isso, não está relacionado com a classe social, não está relacionado com a escolaridade, não está relacionado com mais nada, a não ser o facto da pessoa ser sexualmente ativa. Exatamente. E por isso, qualquer um de nós, a partir do momento que é sexualmente ativo, tem um risco de contrair a doença.
é óbvio que é importantíssimo as medidas que diminuem esse risco. Tá? Claro. O uso de métodos de barreira, que é o caso do preservativo, o número de parceiros, quanto mais reduzido o número for, por uma questão de probabilidade, não é? Claro. Eu acho que o Covid veio ensinar muito sobre infecções à população. Porque a história é a mesma. Eu posso ir numa festa em que estão 100 pessoas, se nenhuma delas estiver infectada, eu posso estar sem máscara, sem nada, e não vou ficar infectado, não é? Porque não há ninguém para transmitir. Em contrapartida, posso estar com uma pessoa só, se aquela pessoa estiver infectada, foi o único contacto que eu tive na vida, e contrair. Por isso, exatamente. esta ideia é importante que as pessoas percebam que este tipo de infecções, que são sexualmente transmissíveis, dependem única e exclusivamente disto. A pessoa ter uma relação sexual. Só. Mais nada. Não está escrito na testa. Não está associado a grupos. Atualmente, não há propriamente ninguém que possa dizer que aquela pessoa não tem risco nenhum, a não ser que não tenha iniciado a vida sexual de todo. Caso contrário, é importante normalizar esta questão de que eu, se vou iniciar a relação com alguém, devo ter esta discussão aberta com essa pessoa, devo saber o estado em que eu estou, ou seja, fazer regularmente este tipo de check-up e usar os métodos de barreira, que são importantes. No HIV, a Cristina já disse, não há a questão da transmissão. Os doentes, estando tratados, estando com carga indetetável, não transmitem o VIH, mas há a possibilidade de transmissão das outras infecções e, por isso, este assunto deve ser discutido com naturalidade, como se discutem outros assuntos. Como estamos a fazê-lo aqui, exatamente, não é? E pensamos que, de facto, esta mensagem é importante e que passe também lá para casa. O mote desta campanha, a missão principal, é também acabar com este tabu, não é? Estigma. O principal muito importante. É passar, tirar o peso da pessoa que vive com VIH e passar a responsabilidade para a sociedade em geral. Todos nós somos responsáveis por passar esta mensagem. E se há pessoas que de todo não sabem, há outras que já sabem. Por isso compete-nos a nós, que vamos estando informados, ir informando o vizinho do lado ou partilhando nas redes sociais a campanha, a dizer, olha, tu sabias que agora o VIH, se a pessoa estiver em tratamento, não transmite, mas ao mesmo tempo também dizer, mas para a população em geral, se vais ter relações sexuais, usa preservativo, porque esta mensagem também tem que lá estar. Infelizmente, se estivéssemos a ter esta conversa numa mesa de café, se calhar a mesa que estava lá ficava a olhar para nós, não é? Infelizmente. Acho que a sexualidade tem uma coisa interessantíssima, que é um tabu, um completo Continua tabu. a ser um tabu. Que todos nós acabamos por ter uma narrativa que contamos aos pares, não é? Contamos aos outros, não é? Se perguntarem a alguém que esteja numa relação, toda a gente tem a resposta padrão que deve dar. É quase como quando perguntamos aos doentes que tipo de refeições é que fazem. Eles dizem, faço 5 refeições com pouco sal, não é? Não é verdade, não é? Porque a sexualidade é muito mais ampla, quer dizer, as pessoas têm um número de práticas muito mais amplo que aquilo que transparecem cá para fora. E isso vê-se, por exemplo, com sucessos como quando houve o livro das 50 Sombras de Grey. Não é? Isto acontece e a experiência que nós temos da consulta é que a sexualidade das pessoas é muito mais diversa, as práticas são muito mais diversas do que aquilo que publicamente se diz, e eu percebo o porquê, não é? É algo social. Pronto, isto é uma construção social. E esta incapacidade que culturalmente se criou de discutir isto abertamente, de dizer a alguém, olha, eu tive uma relação ocasional contigo na última noite, eu tenho queixas, eu acho que tu deves dirigir ao médico para ser rastreado, porque eu tenho queixas. Isto é um drama. Sim, está-nos a prejudicar. Não é? E acaba por prejudicar. Por isso, este preconceito que está completamente embrincado na sociedade, impede depois que ações como o da Abraço, como os próprios clínicos, consigam ter uma resposta mais eficaz, porque é difícil, mesmo na consulta, é difícil muitas vezes o doente confiar naquilo, no médico que está do outro lado, para ter a vontade para lhe contar. Sr. Doutor, deixe-me só aproveitar a sua presença para lhe pedir também uma reflexão sobre o facto de Portugal já ter ultrapassado as 300 infecções, 340. Casos exatamente de infecção humana por vírus monkeypox, e de facto também há aqui um estigma associado, não é? À população homossexual. É mais um, nesta altura, depois daquilo que também já ultrapassamos nestes 2 anos de pandemia, portanto o caminho está a ser o mesmo. Está a falhar alguma coisa. Porque isto tem muito a ver com a maneira como é transmitida a informação. O monkeypox foi transmitido como sendo uma doença sexualmente transmissível, e quando nós falamos de doenças sexualmente transmissíveis, às vezes temos que ir ao básico. As pessoas não têm relações sexuais à distância.
não é? Presume-se um contacto próximo. E o caso do monkeypox, a transmissão é por contacto próximo. Ou seja, ninguém conseguiu provar que fosse, como por exemplo acontece na gonorreia, que seja, ou no HIV, que seja pelos fluidos, ou seja, pelo fluido ejaculatório, por aí fora. É por contacto próximo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer pessoa, a partir do momento que tem um contacto próximo com alguém que tem um monkeypox, está em risco. A questão de, erradamente, se associar a uma população como a população homossexual, leva no mesmo caminho. Porquê? Porque se houver alguém que não se considera homossexual, que tenha esta infecção pelo monkeypox, não vai procurar ajuda. Vai assumir que aquilo foi outra coisa qualquer, não procura ajuda porque diz eu não sou homossexual e por isso não deve ser monkeypox e mantém as cadeias de transmissão. Por isso é fundamental perceber que isto não é uma coisa da comunidade homossexual. Agora, como é óbvio, se começou em homens, tem sexo com homens e o contacto foi com outros homens, é normal que se propague mais entre homens. Mas isto rapidamente, havendo um contacto entre um homem e uma mulher, a mulher pode desenvolver estas queixas. Por isso, o contacto é por próximo, o seu contágio é por contacto próximo. Claro. E isto é importante perceber. No caso do monkeypox, por exemplo, no adulto, a escabiose, a vulgar sarna, também é do mesmo género, é por contacto próximo. E entre adultos, o contacto mais próximo, normalmente, é o contacto sexual. Por isso, é preciso mistificar esta questão de ir à raiz do problema, ou seja, ir, em vez de categorizar por coisas que não têm interesse nenhum, como é o caso da orientação sexual, categorizar por atos, ou seja, é transmissão por contacto próximo. E nesta altura era expectável esta velocidade de números, se é que se trata da velocidade de números? Eu não sou epidemiologista e por isso não quero estar a emitir opiniões que dizem respeito à epidemiologia. Portugal prepara-se para receber 2.700 doses de vacinas, não é? Nós no Norte, ou seja, os casos diagnosticados de Aveiro, nos hospitais de Aveiro até Braga, foram cerca de 17 casos. E isto aqui tem que ver, ou seja, os casos têm sido diagnosticados sobretudo na região de Lisboa, porque não nos podemos esquecer que é uma região mais populosa, há muito mais contactos e por isso o contacto, inclusive, há transmissão, ou pode haver transmissão no contacto próximo, por exemplo, o beijo, neste caso, e por isso é preciso ter atenção que este número de casos está relacionado com algo muito específico. Se as pessoas perceberem o risco de transmissão por isto e tiverem os cuidados, se tiverem sintomas, se tiverem tido contacto prévio com alguém que saiba nos 21 dias seguintes, evitar este contacto, a exposição, o contacto próximo, nomeadamente até com o uso da máscara e a oclusão das lesões, se isto for feito, a cadeia de transmissão é quebrada. Claro. Por isso, é importante esta questão. A Organização Mundial de Saúde, aliás, emitiu informações dessa ordem, que é importante perceber que é por contacto próximo e não está tão relacionado com a questão da orientação sexual e por isso as pessoas tenham essa noção e evitem esse contacto, a cadeia vai ser quebrada. Claro que sim. Tinha de abordar este assunto, não é? Aproveitar aqui a sua presença. Muito obrigada. Gostei muito de vos ter cá. Obrigada. Muito obrigada. Espero de facto que a mensagem passe de forma muito clara e esclarecedora lá para casa e parabéns à Associação Abraço por este trabalho magnífico que já desenvolve há 30 anos. Muito obrigada. Foi um gosto tê-los cá. Muito obrigada. Continuação de um bom trabalho, bom fim de semana neste caso. Nós também